de homens e mulheres que Deus colocou como modelo de homens e mulheres de fé, para que os seus servos possam seguir, se espelhar e dessa maneira agradarmos a Deus, e que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida, que o nome do Senhor seja glorificado através da fé dos seus servos. Que a tua fé, meu irmão e minha irmã, seja uma fé inabalável. Aleluia. Que a tua confiança em Deus, a despeito das circunstâncias, seja inabalável. Glória a Deus, aleluia. Quando se levantar uma tribulação na tua vida, que você diga para a tua tribulação: eu sei em quem eu tenho crido. Glória, eu sei quem. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Amém. Aleluia. Jó 19, versos 25 e 26. Iniciando a série de mensagens nesse dia 7 de junho de 2017, chamada Exemplos de Vida. Hoje nós vamos pregar sobre Jó. E o título da mensagem é Jó, o homem que escolheu confiar em Deus. Amém. Jó, o homem que escolheu confiar em Deus. Quantos fazem a mesma escolha de Jó? Amém. Diante das lutas, das adversidades, das aflições, das tribulações, diga assim: eu escolho confiar em Deus. Amém. Glórias a Deus. Jó 19, 25, diz a palavra do Senhor: porque eu sei em quem, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, sabemos em quem nós temos crido, por isso oramos a Ti, e te pedimos que nesta noite a Tua palavra divinamente inspirada, revelada, que ela venha, Senhor, em nome de Jesus, a falar ao nosso coração poderosamente, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e que a nossa fé e a nossa confiança em Ti aumente nesta noite ainda mais, ao ponto de se tornar inabalável, Pai. Glória a Deus. Para que possamos, diante das circunstâncias adversas da nossa vida, perseverarmos, ó Pai, sem olhar para trás, sem tirar a mão do arado, sem retroceder, porque se retrocedermos, a Tua alma não se compraz em nós. Verdade. Porque o Teu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Amém. Fala ao nosso coração nesta noite, Pai amado. Edifica-nos, aumenta-nos a fé, e o que te pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, aleluia. Podei vos assentar, amados irmãos, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó foi um homem bom e justo. Jó foi um homem que andou nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 1, no verso 8, que quando Satanás compareceu perante Deus para lançar acusações contra Jó, o Senhor deu bom testemunho do seu servo. O Senhor falou bem de Jó, dizendo assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó foi um homem bom, meus irmãos. Jó foi um homem íntegro. Jó foi um homem reto, que escolheu, ele fez a escolha de andar nos caminhos do Senhor. Na verdade,
Sua retidão fez com que Deus desse testemunho dele. A retidão de Jó fez com que o próprio Senhor viesse a falar bem daquele servo. Deus diz assim: porque ninguém há semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Isso até então, até porque você que ama a palavra de Deus, que estuda a Bíblia, que pesquisa sobre a palavra de Deus, você sabe, já deve ter inclusive ouvido nesse púlpito falar, que o livro de Jó, embora esteja no meio da Bíblia, antes do livro dos Salmos, ou seja, no cânon, ele está lá no meio da Bíblia, no cânon bíblico. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Estudiosos, pesquisadores da palavra de Deus encontram uma gama de evidências de que o primeiro livro da Bíblia escrito não foi o livro de Gênesis, não foram os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não há evidência, pastor, de que Jó foi escrito antes dos livros de Moisés. Moisés não é citado nele. Você imagina um homem que escreveu um livro, ou a respeito dele escreveram um livro, e nesse livro você não encontra uma citação de um patriarca. Nesse livro não se fala de Abraão, não se fala de Isaac, não se fala de Jacó, não se fala da lei de Moisés, não se fala dos profetas. Por quê? Porque esse livro foi escrito antes de Deus revelar-se a Moisés, seu servo, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Conjectura-se que Moisés possa ter sido o autor do livro, o escritor do livro de Jó, antes de ter escrito o Pentateuco, Gênesis ao Deuteronômio. Alguns defendem essa tese, mas isso não tem muito a ver com a mensagem, o cerne da mensagem de hoje. Mas por que eu entrei nesse mérito, nessa questão? Para que os irmãos entendam a minha colocação, que Deus disse que não há homem como ele em toda a terra, não há ninguém semelhante a ele. Aí eu disse, até então, porque depois de Jó vieram outros homens, de quem Deus também deu bom testemunho, porque Deus conhece os seus servos, e Deus dá testemunho dos seus servos. Quando Satanás lança uma acusação contra um servo de Deus, Deus é o justo juiz, o advogado fiel e a fiel testemunha. Então, meu amado irmão, seja quem seja o promotor, né, o acusador, não adianta que essa causa ele não ganhe. Amém. Porque se Deus disser que você é íntegro e reto, temente a Deus, e se desvia do mal, podem falar de você o que quiser, vai prevalecer sobre a tua vida a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Disser da tua vida. Aleluia. A palavra do acusador vai cair por terra. Amém. E Deus não deu testemunho somente de Jó. Se você for à Bíblia, aos profetas maiores, ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14 de Ezequiel, no verso de número 14 também, Deus diz assim: ainda que no meio dessa cidade, está falando de Jerusalém, estivessem esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua própria justiça, salvariam apenas a sua própria alma. Olha Deus aí citando Jó de novo como modelo de justiça. Só que agora Jó tem companhia na tropa de choque de Jeová. Jó se faz acompanhar por Daniel e por Noé. Mas por que Noé também foi citado?
Se você lembrar lá no começo da Bíblia, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, você vai ver que Noé também era um homem que se distinguia no meio dos seus contemporâneos. Era um homem íntegro, era um homem reto, que também temia a Deus e que por isso achou graça aos olhos de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido, é aquilo que nós não merecemos e ainda assim Deus faz por nós. Mas Deus é justo, meus irmãos. Deus não ia fazer injustiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Não fará justiça, disse outro servo de Deus, Abraão, aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, que andam em integridade, que andam em justiça, que andam de maneira reta, que dão bom testemunho. Aquela geração que precedeu, que antecedeu o dilúvio, era uma geração, meus amados irmãos, tão terrível quanto a nossa. Tanto é que Deus resolveu destruir aquilo tudo e começar tudo de novo. E aí Deus olha para um camarada no meio daquela geração má e perversa, incrédula, pecadora, e fala: eis ali um homem íntegro, reto, um homem que se distingue no meio da sua geração. Deus faz justiça aos seus servos. Se alguém quiser injustiçar um servo de Deus, não vai prevalecer. Isaías 54:17 diz o Senhor: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Deus ainda assina embaixo, meus irmãos: não vai prosperar. Arma forjada, ferramenta preparada contra os meus servos, não vai prevalecer. É promessa de Deus. Anota aí, meu irmão, na tábua do teu coração, Isaías 54:17. Aleluia. Para quando se levantar um falso contra você, você não ficar abalado, desesperado, pensando: e agora? Vão me destruir? Não vão não, porque Deus não vai permitir uma coisa dessa. Amém. O próprio Satanás foi acusar o servo de Deus, e Deus falou para ele: tu tens observado o meu servo Jó? Não há homem semelhante a ele em toda a terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Homens como Jó, como Noé, como Daniel. Daniel chegou na Babilônia, meus irmãos, jovenzinho ainda. Aquele homem, aquele povo terrivelmente pecador contra Deus, idólatra, feiticeiro. Daniel chega jovem ali, capítulo 1, olha que paralelo curioso. Jó 1:8, íntegro, reto, teme a Deus, se desvia do mal. Daniel 1:8, assentou Daniel firmemente no coração o não se contaminar com os manjares do rei, nem com o seu vinho. Já chegou na Babilônia resoluto: não vou me contaminar nesse mundo de iniquidade. Glória a Deus. Tem que fazer teus pedidos ao rei. Conspiraram contra ele, continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. E era um homem ocupado, um primeiro-ministro, hein? Imagina que não devia faltar trabalho para aquele homem, mas ele achava tempo para orar 3 vezes ao dia. Aleluia. E por causa disso, o que aconteceu com ele? Cova dos leões. O que Deus fez? Fechou a boca do leão. Deus não vai permitir jamais que os seus servos sofram o dano da injustiça. Deus honra aqueles que lhe honram. Daniel, Jó, Noé, pessoas assim, meus amados irmãos, Deus usa, como diz o título dessa série de mensagens, como exemplos de vida, padrão até dos fiéis. Lembra do que Paulo, o apóstolo, disse para seu servo, seu filho na fé, Timóteo? Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé,
no amor, na esperança. Padrão, sabe o que é padrão? É o modelo, é o exemplo, é uma referência. Deus colocou Jó como modelo na sua geração. Deus colocou Noé como modelo na sua geração. Deus colocou Daniel na Babilônia, naquele mundo de iniquidade, como modelo. Vai servir de exemplo aqui, para eles saberem como é o tipo de pessoa que me agrada. E Deus falou, por intermédio de Paulo, para o seu filho na fé, Timóteo: torna-te padrão dos fiéis. Está dizendo ali: seja luz, e eu serei contigo. Seja sal, faça a diferença. Eu te constituo como padrão, como exemplo, como modelo, luz para as nações. Glória a Deus. E Deus abençoou Jó por causa da sua retidão. Voltemos aí ao capítulo 1 de Jó, a partir do verso 1, diz a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Deus abençoou o homem em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Nos negócios, na família. Era um homem que tinha uma boa reputação, de maneira que este era o homem, né? Este homem era o maior de todos os do Oriente. Deus abençoou todas as áreas da vida dele. Era um homem que agradava a Deus. Era um homem de quem o próprio Senhor Deus dava testemunho da sua retidão, da sua fidelidade, da sua vida exemplar, de um homem, de uma mulher que vive para agradar a Deus, que tem compromisso com Deus. Isso faz com que Deus dê bom testemunho dos seus servos, que Deus defenda os seus servos. Mesmo assim, meus amados irmãos, nós sabemos, você que já leu o livro de Jó, sabemos que Jó padeceu, sendo íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Jó enfrentou um sofrimento indizível, meus amados irmãos. Que palavras podemos usar para descrever o sofrimento que sobreveio à vida desse homem, sendo ele íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? E um homem que era temente a Deus, e eu digo, antes da lei, que a gente não vê a lei sendo citada aqui, não vê Moisés, não vê Abraão, não vê Isaac, não vê Jacó, 42 capítulos, não há citação sobre a lei, e ainda assim você observa o homem temente a Deus. Isso é tremendo, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Você pergunta para o irmão aí: quer ser sábio, meu irmão, minha irmã? Tema a Deus. Isso é o princípio da sabedoria. Sofrimento indizível, apesar de ser um homem temente a Deus. Passou por tribulações, passou por aflições, mas mesmo assim, se nós formos ao capítulo 2, veja aí a partir do verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor, detalhes sobre o sofrimento de Jó, e feriu a Jó de tumores malignos. Meu Deus, naquela época já tinha câncer, tumor maligno. Hã? Já tinha. Tumor maligno, o que é isso? Câncer. Satanás saiu da presença de Deus e feriu a Jó de tumores malignos.
o homem foi acometido de um câncer. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Apesar de todas as circunstâncias contrárias, apesar dos maus conselhos que recebeu dentro de casa, sua fé foi atacada dentro de casa, sua fidelidade foi atacada dentro de casa. Houve ali uma investida para que ele não perseverasse na caminhada de fé dele. Diz o texto: todavia, com tudo isso, Jó em nada pecou Jó com seus lábios. A mulher falou: tu ainda conservas, perseveras essa tua integridade? Como que escandalizada, né? Como é que pode? Tu continua crendo nesse Deus? Com tudo isso que tu está passando na vida? Ela não entendeu. Mas Jó não disse uma palavra contra Deus. Em nada pecou Jó com seus lábios. Verso 10. Ainda assim, apesar de ter conservado a sua integridade para escândalo da sua mulher, Jó perdeu tudo. Jó perdeu a família, 10 filhos, perdi 2 no ventre, nem vi. Primeira gravidez da Inês, gêmeos. Meu Deus, 1 mês, 2 meses, vai se aproximando 3 meses, aquela expectativa, já começa a pensar em enxoval. Só Deus sabe a dor que eu senti. Só Deus sabe quanto eu e minha esposa choramos. Mas choramos aos pés do Senhor. Foi um sábado. Naquele primeiro domingo não tínhamos condições de ir à igreja. Mas no domingo seguinte, eram os obreiros. Estávamos na casa de Deus. Eu estava lá na calçada da Conde Bonfim, no pé da escada rolante. Quem conhece a nossa igreja sabe que tem uma escada rolante. Estava lá, era obreiro. Chegou um pastor da igreja. Quando ele me viu, ele ficou assim: ué, já está aqui? Como quem diz, semana passada perdeu 2 filhos. Aí me abraçou, me confortou, subiu a escada chorando, enquanto eu fiquei lá embaixo servindo, fazendo a obra. Eu percebi ali que eu já estava mais consolado que ele. Ele veio me consolar e foi consolado pela consolação que ele viu do Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus. É assim que Deus faz na vida dos seus servos. Aleluia. Jó perdeu tudo: família, a riqueza, a reputação de um homem mais rico de todo o Oriente. Jó perdeu até a saúde, meus irmãos. Tumores malignos da planta dos pés ao alto da cabeça, perdeu a saúde. Eu costumo dizer que na vida de Jó, tudo aquilo que podia ser abalado, foi abalado. Um homem perde família, riqueza, saúde, a reputação. O que podia ser
abalado na vida desse servo de Deus, foi abalado. E como se não bastasse, a mulher de Jó e os seus amigos, e tem os amigos de Jó na história, você já leu o livro, sabe, eles não ofereceram para Jó nenhum conforto verdadeiro. Pelo contrário, eles ainda diziam, né? A mulher falou: tu ainda conservas essa tua integridade? E os amigos, tem pecado oculto aí. Não é possível. Um homem íntegro e reto, que teme a Deus, se desvia do mal, não ia passar por isso. Deus não ia deixar. Aí começa quem? O acusador, os enviados. Satanás foi pessoalmente, não resolveu a questão. Aí mandou, né, os estafetas, mandou os representantes. Verdade. Vamos acusar. Chegaram a afirmar que tinha pecado encoberto na vida dele, e que ele estaria sofrendo, que ele estava sofrendo por causa de algum pecado oculto na vida dele. Como quem diz, não é possível, alguém que serve a Deus de verdade jamais passaria por esse tipo de coisa na vida, jamais passaria por esse tipo de aflição. Tem gente que pensa assim, meus irmãos, mas se esquece de uma coisa. A Bíblia de capa a capa, eu aqui vou citar um versículo, que é o Salmo 34, 19, diz assim, que muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória a Deus. A Bíblia não diz que justos, servas do Senhor, homens e mulheres que são íntegros, retos, que temem a Deus, se desviam do mal, não vão passar por aflição. Diz que em vindo a aflição, Deus te livra de todas elas. Aleluia. Deus é poderoso para te prover o livramento, te prover o escape. Aleluia. Te dá vitória sobre todas as tribulações. Eu creio, meu. Mas de todas o Senhor o livra. De vez em quando acontece alguma coisa na nossa vida, as pessoas olham para a gente. Só não pode ter pecado aí escondido nessa história. Deus não ia permitir um negócio desse se estivesse andando direitinho. De vez em quando a gente é cercado, meus amados irmãos, por pessoas que eu vou te contar, só a graça. É uns companheiros assim de trabalho, né? Que às vezes você fala: meu Deus, Senhor, me ajuda. Olha o Jó, amigos, hein? Imagina se fossem inimigos. Com os amigos desses, quem precisa de inimigo, meus irmãos? Só sabe acusar. Ao invés de confortar, o homem já estava numa pindaíba de dar dó. Ainda chegam os caras para falar: ó, rapaz, vê direitinho aí, investiga direito a tua vida aí, examina-se, pois o homem é assim mesmo. Faz um autoexame aí, vê se não tem alguma coisa aí que tu está esquecendo de confessar para o Senhor. É bom tu abandonar esse pecado antes que tu seja destruído, hein? Tem gente que crê assim: poxa, se está sofrendo, a causa é pecado. Se está passando luta, tribulação, aflição, a causa é pecado. Tem gente que crê nisso. Jesus tinha uns amigos, e eu vou te contar um negócio também. Seus discípulos. Em fevereiro eu estive em Israel. A maioria dos irmãos, se não todos, sabem, né? Deus me deu essa dádiva, essa graça. E lá eu tive um privilégio maior ainda do que estar em Israel. O pastor Lutero me permitiu pregar em alguns lugares. Tive duas oportunidades de pregação. Uma no Monte das Bem-aventuranças, olha só. E a outra no Tanque de Siloé. Sabe qual é o Tanque de Siloé? Aquele lugar onde tinha um cego de nascença, Jesus curou. Só que o cego de nascença estava lá. Aí Jesus chega com os discípulos de Jesus, os seguidores de Cristo, a quem depois ele iria enviar e fazer deles seus
apóstolos, enviados, comissionados. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, no tanque de Siloé, quando olha para o cego de nascença: Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? Você parou para pensar no que esses caras acabaram de falar? Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele mesmo ou seus pais? Se o cara nasceu cego e eles estão dizendo que ele pecou e por causa do pecado ele nasceu cego, quando foi que ele pecou? Hein? Os caras acreditavam em reencarnação. Discípulo de Jesus. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Reencarnação. E pior, se a cegueira era um castigo pelo pecado na outra vida, eles criam, além de reencarnação, um karma. Doutrina espírita, kardecismo, reencarnação e karma. Para piorar, ele fala, ele ou seus pais. Terceiro problema, qual é? Maldição hereditária. Os pais pecaram e quem está pagando é ele. Santo Deus. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Aí Jesus, antes de curar o cego físico, falou: peraí, deixa eu curar os cegos espirituais. Aí o que ele faz? Nem ele pecou e nem os pais, mas para que nele fossem manifestas as obras de Deus. Glória a Deus. Seu pano de céu. Jesus primeiro falou: tem que curar essa cegueira espiritual, depois eu curo o cego físico. Que história é essa? Não, ele não pecou não. Peraí, não, aí é demais, né, Jesus? Ele pecou e nasceu cego. Reencarnação, karma. Então foram os pais que pecaram. O pai também não. Ezequiel 18 diz: o que vocês têm que dizem esse provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Jamais, aí Deus diz, Ezequiel 18, anota aí: jamais direis este provérbio em Israel: todas as almas são minhas, assim como a alma do pai é minha também, a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. O que Deus está dizendo? A responsabilidade é pessoal. Os pais comeram uvas verdes, o pai comeu caju e deu cica no dente do filho. Não, meu irmão, ele comeu caju, a cica vai dar no dente dele. A responsabilidade é pessoal. Aí Jesus quebrou 3 heresias de uma vez só, né? Com uma resposta, Jesus quebrou 3 heresias: reencarnação, karma e maldição hereditária. Mas os amigos de Jó estavam assim: não, meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Incentiva o teu irmão, a tua irmã aí, mergulha na palavra, meu irmão. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Mergulha na palavra, meu irmão. Faz o que Deus falou para o profeta: come do rolo que eu te dou. Bota para dentro aí, meu irmão. Guarda essa palavra no teu coração para não pecar contra Deus. É a palavra do Senhor, meus irmãos. Faz com que as escamas caiam dos nossos olhos. E os amigos de Jó estavam com esse preconceito, né? Formado já. Não, está passando por isso aí, só pode ser consequência de pecado. Só que a história de Jó ilustra perfeitamente um fato que nós precisamos entender.
mesmo aqueles que são justos, fiéis, tementes a Deus, podem vir a passar por aflições, por tribulações, por sofrimentos, e isso não significa que tal sofrimento seja consequência de pecado. Fala aí com o teu irmão, com a tua irmã, nem tudo é pecado. Nem tudo é consequência de pecado na nossa vida, não. Jesus falou, é para que nele se manifeste a glória de Deus, as obras de Deus. Aleluia. Jesus ensinou, curou os cegos espirituais, foi lá e curou o cego físico, aí pronto. Aí pronto. Ô glória! Virou um culto pentecostal ali no tanque de Siloé. Amém. O povo começou a sapatear da glória. Deus permite. Às vezes, coisas acontecem na vida de um servo de Deus. Estamos aqui diante de uma serva de Deus que já passou poucas e boas nessa vida, na sua própria saúde, na vida familiar, da filha, netos, e está aqui, conservando a sua integridade. Para quê? Para que nela seja manifesta a glória de Deus. Aleluia. Para servir como exemplo de vida, meus irmãos. Glória a Deus. Essa série de mensagens tem esse título, não é à toa, para que aqueles que diante das adversidades da vida, que tem duas escolhas, deixa que a adversidade, uma, destrua a sua fé, ou a escolha número 2, eu vou sair dessa adversidade com a minha fé em Deus ainda mais forte na barraca. Glória a Deus, aleluia. Vou enfrentar em nome de Jesus, e o Senhor há de me dar vitória, e eu ainda vou sair disso mais forte do que antes, com a minha fé, minha integridade ainda mais forte do que antes, a minha confiança em Deus ainda mais inabalável. Aleluia. É uma escolha, meus irmãos, é uma escolha. Glória a Deus. Permitimos que o sofrimento destrua a nossa fé, ou então a gente vai adiante e sai com a fé ainda mais forte. Aleluia. Sai dessa situação ainda mais fortalecido. Amém. São as únicas duas opções. Jó fez a escolha dele. Ele escolheu confiar em Deus. Amém. Lembra do primeiro versículo que lemos, Jó 19:25? Por que ele escolheu confiar em Deus? Porque ele conhecia Deus. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Você pode repetir isso? Eu sei que o meu Redentor vive, que o meu Redentor e que por fim se levantará sobre a terra. se levantará sobre a terra. Eu sei em quem eu tenho crido. Oh, glória a Deus, aleluia. Luta, tribulação, perseguição, injúria, calúnia, difamação não vão destruir a minha fé. Amém. Injustiça não vai destruir a minha fé. Amém. Dificuldade, luta, aflição não vai destruir a minha fé. Aleluia. Eu vou sair disso mais forte ainda. Glória A minha a Deus. confiança em Deus, a minha fé no Senhor vai sair Glória ainda a Deus. mais inabalável para a glória do Senhor Glória a Jesus. Deus, aleluia. Glória Ainda a mais Deus. inabalável. Aleluia. Quando perdemos as crianças ali, no domingo seguinte estava lá fazendo a obra para servir como exemplo de vida. Amém. Já se passaram 11 anos. João Miguel agora em agosto vai fazer 10 anos. Deus não permitiu que a gente tivesse 2 de uma vez, mas deu 1 de cada vez. Amém. Aí anteontem foram para o teatro. A escola organizou um passeio. Santo Deus, Jeová, um passeio da escola, pedagógico, cultural. Sabe onde foi o passeio? Sabe qual foi o teatro? Teatro da Gávea.
Anteontem, 3 da tarde, 24 horas depois, ontem, 2h45, o teatro pegou fogo. Um dia depois. Vocês viram na TV ontem? Uhum. Meu Deus, arrebatou meus filhos do fogo. Amém. Um dia depois, um dia antes, eles estavam ali, naquele exato lugar, naquele exato momento do dia. Aquilo que Deus dá, ninguém pode tirar. Amém. Só Ele. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele escolheu confiar em Deus. O que aconteceu? Foi recompensado. Vamos para o final do livro de Jó, 42, verso 1. Jó 42, verso 1. Diz assim, até o verso 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Meu Deus, Jó escolheu, a despeito das circunstâncias, dos ventos contrários da sua vida, escolheu confiar em Deus, escolheu conservar a sua integridade. Se a tua integridade for conservada, a tua fé permanecerá inabalável. Aleluia. Deus há de te recompensar, como recompensou a Jó, porque Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será eternamente. Jesus não mudou, meus irmãos. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. O Deus que honrou a Jó, o Deus que livrou o Daniel da cova dos leões, o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha sobremaneira acesa, é o Deus que também te dá livramento. Amém. É o Deus que te provê o escape, e é o Deus que é poderoso para te recompensar e te restituir de tudo que possa ter sido roubado da tua vida. Oh Deus. Deus é poderoso. Conserva a tua integridade. Sirva como modelo. Deus quer que você seja luz, luz para as nações, um exemplo de vida. Quero te dizer uma coisa para concluir essa pregação. As lutas, meus amados irmãos, e até mesmo as decepções, elas são inevitáveis na nossa vida. O justo passa por aflições. Jesus falou em João 16:33: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Diga o teu irmão aí, não desanima não. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. As tribulações, as aflições são inevitáveis. Jesus falou que a gente ia passar por elas. Agora, o desânimo é uma escolha. Você só vai desanimar se você quiser e permitir. Amém? Mas saiba que essa não é a vontade de Deus. Vamos em frente? Amém? Amém. Fique de pé nesse momento. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Amém? Amém. Segura a mão do teu irmão aí, da tua irmã.
Vamos falar com o Senhor, vamos fortalecer agora um ao outro, vamos abençoar um ao outro nesse momento, amém? Porque Deus é fiel, meus irmãos, Deus é justo, Deus é poderoso para realizar obras maravilhosas em nossa vida, para nos restaurar, para nos restabelecer, para nos restituir em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite, fala com o teu servo, fala com a tua serva, anima o teu filho e a tua filha, fortalece aquele que está fraco, levanta aquele que está caído, renova o ânimo daquele que está prostrado, abatido, desanimado, encoraja, meu Pai, aquele que está querendo se acovardar diante da luta, renova o ânimo daquele que está sem vigor, meu Deus, em nome de Jesus, dá-me forças para prosseguir, sem olhar para trás, em nome de Jesus Cristo, fortalece o teu filho, fortalece a tua filha, sara o teu servo e a tua serva, restitui a saúde, restitui a família, restitui os negócios, restitui o chamado ministerial que foi esquecido, mas é um sonho de Deus, não é sonho de homem, e se é sonho de Deus, não vai ficar enterrado, sepultado. O Senhor há de completar a boa obra que o Senhor começou, em nome de Jesus. Nós te pedimos isso porque cremos e sabemos em quem nós temos crido, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, eu sei em quem eu tenho crido. Meu Pai, eu te peço, me ajuda nesta hora, me dá vitória sobre essa luta, sobre essa tribulação que se levantou na minha vida, dá vitória para que o teu nome seja glorificado, porque se a vitória é minha, a glória é do Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, e diga graças a Deus. Senhor, manifesta a tua misericórdia, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta o teu amor nesse lugar, Senhor, manifesta o teu querer, Senhor, cumpre em nós a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, e que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, amém?